Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, iniciamos hoje esse grupo com a aula de Direito Penal, noções introdutórias. Como primeira observação, gostaria de indicar alguma bibliografia para vocês. Eu sempre gosto de indicar algumas bibliografias para que o aluno possa, então, após ler o material, se quiser aprofundar, ter uma bibliografia indicada pelo professor. Então, em relação à parte geral do Código Penal, eu indico os livros do professor Juarez Cirino dos Santos, que ele tem um livro só sobre a parte geral, o livro do professor Kleber Masson, que na realidade ele é uma coleção, né? E nesse ponto seria o volume 1 do trabalho dele, o livro também do professor Rogério Sanches Cunha, que é um manual de direito penal, parte geral, então ele tem um volume para a parte geral e um volume para a parte especial, o Tratado de Direito Penal do professor César Roberto Bittencourt, e por fim também tem o curso de Direito Penal do professor Rogério Greco. Então, qualquer desses livros aqui que vocês queiram ler para aprofundar o tema tratado hoje e nas demais aulas, vocês estarão bem servidos. Tá bom, pessoal? Então vamos começar hoje então com noções introdutórias ao direito penal. Se eu estou fazendo uma introdução ao direito penal, a gente deve iniciar sempre com um conceito. Em relação ao conceito, a gente pode trabalhar sobre três aspectos, que eu busco esse conceito na obra do professor Rogério Sanches. Então ele trabalha o conceito de direito penal sobre três aspectos. Um primeiro aspecto, que é o aspecto formal ou estático, vai dizer que o direito penal é o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, ou seja, crime ou contravenção penal, define os agentes que podem praticar essas infrações penais e fixa as sanções penais, que podem ser penas ou medidas de segurança a serem aplicadas aos agentes que cometam essas infrações. Eu também tenho um aspecto material no conceito de direito penal, que vai dizer que o direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e o progresso da sociedade. E, por fim, nós temos um terceiro aspecto do conceito de direito penal, que é o aspecto sociológico ou dinâmico, que vai dizer que o direito penal é mais um instrumento de controle social de comportamentos desviados, visando assegurar a necessária disciplina social para a harmônica convivência dos seus membros. Então vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito, que é o enfoque sociológico. Então, para a manutenção da paz social, que vai proporcionar então essa regular convivência da sociedade, o Estado demanda que ele tenha normas destinadas a estabelecer regras, diretrizes, para então que a sociedade possa viver de forma harmônica. Então, essas regras vão definir ou proibir determinados comportamentos às pessoas. Quando violadas essas regras de conduta, vai surgir para o Estado o poder, que também é um dever, de aplicar sanções às pessoas que transgridem essas regras. E essas sanções podem ser tanto de natureza civil como de natureza penal. E nesta tarefa de controle social atuam todos os ramos do direito. Então, nós temos o direito constitucional, o direito civil, o direito administrativo, empresarial, tributário e processual. Cada um com a sua medida sancionadora, capaz de inibir novos atos contrários à ordem social. E um desses ramos do direito é o direito penal. Então, quando essas condutas dos agentes atentam contra os bens jurídicos especialmente tutelados, ele merece uma reação mais severa por parte do Estado, que aí sim ele vai valer-se do direito penal. Então o direito penal, como diz o professor Paulo José da Costa Júnior, ele é o soldado de reserva, ele seria a derradeira trincheira. Por quê? Porque o direito penal, a norma penal, ela trabalha com uma consequência jurídica que é a mais drástica do Estado, que seria a pena privativa de liberdade para quem transgride a norma penal. Então, sendo a norma penal a que tem a sanção penal mais drástica, ela deve ser, o direito penal deve ser o último a ser chamado pelo Estado. Então, percebam que o direito penal ele não cria o ilícito. Todo ilícito penal ele já é um ilícito para os outros ramos do direito. Então, o ilícito penal ele também vai ser um ilícito
civil, um ilícito trabalhista, um ilícito tributário. Agora, quando aquele ilícito o Estado entende que ele necessita de uma sanção mais drástica, é que o direito penal vai selecionar essa conduta e vai tipificar como um ilícito penal. E aí então só vai ser chamado quando os demais ramos do direito não conseguirem resolver aquele conflito de interesses. Como um segundo ponto importante que vocês saibam nessas noções introdutórias do direito penal é a posição do direito penal na teoria do direito. Então, o direito penal ele é um ramo do direito público. E por que ele é um ramo do direito público? Pois as suas normas elas são indisponíveis pelas partes. Elas são impostas e dirigidas a todas as pessoas. Então, a norma penal ela se dirige de uma forma geral a todas as pessoas. Por quê? Porque o Estado é o titular exclusivo do direito de punir. Então, somente cabe ao Estado o direito de punir. Por isso que o Estado ele sempre figura como sujeito passivo de uma infração penal, ou tanto um crime como uma contravenção penal. Por quê? Porque ao afetar uma norma penal, vai surgir para o Estado o direito de punir. Então, sempre qualquer infração penal que seja praticada, eu vou ter pelo menos o Estado como vítima. Um terceiro ponto que a gente pode destacar nessas noções introdutórias, e talvez a mais importante desta aula, seria qual é a missão do direito penal. A missão do direito penal nós podemos subdividir em duas missões. Então, primeiro eu tenho uma missão mediata ou indireta do direito penal, que vai dizer que o direito penal ele serve como controle social. Então, como eu já falei, ao lado dos demais ramos do direito, o direito penal é um instrumento de controle social. Então, ele controla o cidadão. Mas, ao mesmo tempo, então, ele controla o cidadão, mas, ao mesmo tempo, ele vai limitar o poder de punir do Estado. Então, ele serve como controle do cidadão, mas, ao mesmo tempo, também ele vai controlar o Estado, que só pode punir o agente dentro do que está estabelecido na norma penal. Então, o que acontece? De um lado eu tenho um Estado controlando o cidadão, mas ao mesmo tempo eu tenho então a lei que vai impor limites a esse poder de punir do Estado, evitando a hipertrofia da punição. Ok, pessoal? Então, essa seria, então, a missão mediata ou indireta do direito penal. Mas eu também tenho uma missão imediata ou direta do direito penal. Talvez essa, hoje na atualidade, a mais discutida. E nessa missão, nós temos duas correntes, que hoje são as mais importantes. Que seria o quê? Uma primeira corrente vai dizer que a função imediata ou direta do direito penal é a proteção de bens jurídicos, aqueles valores indispensáveis à convivência harmônica em sociedade, valendo-se de medidas de política criminal. Então, a função do direito penal seria assegurar os bens jurídicos indispensáveis à convivência harmônica em sociedade. Essa corrente, ela é do funcionalismo teleológico, racional teleológico, dualista, moderado ou de política criminal, que tem como seu maior expoente o professor Klaus Hoxin. Então, para o professor Klaus Hoxin, a função direta ou imediata do direito penal seria a proteção de bens jurídicos. E uma segunda corrente vai dizer que a função imediata ou direta do direito penal seria assegurar o ordenamento jurídico, o império da norma, ou seja, demonstrar que a norma é vigente, que o direito posto existe e ele não pode ser violado. O que vai dizer essa corrente? Ela vai dizer que quando o direito penal é chamado a atuar, o bem jurídico protegido pela norma já foi violado. Então, não tem mais por que proteger o bem jurídico, porque quando o Estado é chamado a atuar, o bem jurídico já foi violado. Então, de modo que a função primordial do direito penal não seria mais a proteção do bem jurídico, mas sim a garantia da validade do sistema. Mostrar para aquele agente e para as demais pessoas da sociedade que a norma está vigente e que ela deve ser cumprida, sob pena de o agente, então, ser penalizado. E, por fim,
para terminar a aula de hoje, eu só gostaria de fazer uma diferenciação para vocês de o conceito de criminalização primária e criminalização secundária. A criminalização primária é o poder que o Estado tem de criar uma lei penal e introduzir no ordenamento jurídico novos tipos penais incriminadores, tanto por meio de novos crimes, como de novas contravenções penais. Então, criminalização primária seria então esse poder que tem o Estado de, ao criar uma lei penal, introduzir novos tipos incriminadores no ordenamento jurídico. E a criminalização secundária é o poder que tem o Estado de punir o autor de comportamento típico. Então, após criar a lei penal, o Estado também tem o poder, que também é um dever, de punir o autor de um comportamento típico, então, quando ele transgride a lei criada pelo Estado. Tá bom, pessoal? Então, eu termino a aula de hoje e voltamos numa próxima aula com a sequência das noções introdutórias.